Com o sistema Axon One, é possível criar arquivos onde você conseguir... Dentro do sistema Axon One, você consegue configurar arquivos para gravar imagens e áudio de suas câmeras. Para realizar esse processo, vamos vir aqui em Configuração, clicamos na barra Arquivo e veja que no nome do servidor temos aqui a opção Criar. Ao clicar Criar, aparecem algumas opções. A primeira opção que nós vamos é em Local. Clicando em Local, vai apresentar uma página de configuração central, onde você consegue iniciar a configuração do seu arquivo. Okay? Armazenamento multimídia, ou seja, é o nome que você vai dar ao seu arquivo. Tá vendo que aqui está escrito novo arquivo? Aqui você vai colocar o nome dele. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, arquivo 1. Em seguida vamos escolher a cor. Essa cor basicamente é o nome desse arquivo .fs dentro do Windows, tá? Ele não faz nenhum tipo de alteração em tipo de gravação ou quantidade de dias, enfim, tá? Então você pode escolher aqui dentro das opções qualquer um das inúmeras opções existentes, ok? No caso aqui eu vou escolher Green, tá? Em seguida temos aqui profundidade de dias. O que significa? Quantidade de dias que você quer que o sistema guarde as informações. Se deixar 0, ele vai guardar informações como imagens e áudio, o tempo máximo que permitir o arquivo. Se você configura um arquivo de 10 GB, ele vai gravar o máximo que der de dias em 10 GB. Se é um arquivo de 100 TB, ele vai utilizar todo o arquivo de 100 TB com uma quantidade inúmera quantidade de dias. Se você prefere que seja uma quantidade exata de dias, por exemplo 7 dias, você pode colocar aqui, mas tenha em mente que você precisa ter um arquivo com o tamanho correspondente para a quantidade de dias ou de imagens, ok? Exemplo, gravar 7 dias em Full HD, provavelmente um arquivo criado de 1 GB não vai funcionar. Já para um arquivo de 1 TB, provavelmente vai funcionar. Então, o sistema vai gravar poucos dias, vou colocar só com numeração aqui, vai gravar esses 7 dias e a partir do 7º dia ele começa a reciclar essas gravações, então apagando o dia número 1, ok? Se você coloca profundidade de dia 0, então ele vai utilizar o tamanho inteiro do seu arquivo criado para gravar o máximo que puder, ok? Tipo de armazenamento mantemos block. Então, aqui embaixo vamos escolher em qual unidade nós vamos criar o arquivo .afs para gravação. Clicamos em mais. E aqui temos 3 unidades. Temos a unidade C, que possui 437 GB. Temos a unidade D, que tem 39 GB. E temos a unidade E, que tem 1.8 TB. Ok? Então, olhando por cima aqui já entendemos quem tem mais espaço. Tá? Como vocês podem ver, o que tem mais espaço aqui é a unidade E, pois ela tem utilizado apenas 500 GB e possui 1.3 TB livre, porque eu estou vendo aqui disponível e é a cor que está maior aqui nessa barra de carga, ok? Então, para escolher esse disco, por exemplo, vamos somente clicar nele. Clicando nele, apresenta essa próxima opção, onde mostra qual é o disco, tá? Aqui é o caminho onde esse arquivo vai ficar. É o E, 2 pontos, que é a letra de unidade. Archive, que é o arquivo, como eu havia dito. E Green, que é aquela cor que a gente escolheu, tá vendo aqui, ó? Green, tá aqui, ó. Green. .fs. Então, se a gente for procurar um dos arquivos que a gente criou aqui, nós vamos procurar lá no Windows por esse nome, Archive, o nome da cor e a extensão .afs, ok? Aqui nós temos a barra de rolagem, onde nós podemos configurar a quantidade, o tamanho desse arquivo, tá? Então, podemos fazer de duas maneiras. Como vocês viram, posso arrastar essa barra, como posso também digitar a quantidade que eu quero. Um exemplo, eu quero fazer um arquivo de 10 GB, tá? Então é por giga que você faz a configuração aqui. 100 GB, 1 TB e assim por diante, ok?
Por padrão, ele já vai criaria para você, se você apertasse em aplicar, um arquivo de 1 GB. 1 GB praticamente não grava nada. Então sempre tenha em mente que você precisa ticar uma quantidade aqui, ok? No caso aqui eu vou colocar 10 GB, ok? Vou apertar um Enter. Perceba que ele já colocou 10.00. Na verdade isso aqui é uma vírgula, tá? Você pode colocar. Se precisar de mais, por exemplo, 100 GB, coloquei 100 e apertei Enter. Perceba que ó, a barrinha azul, que é de arquivo, tá vendo aqui? Cresceu. Então quer dizer que dentro desse disco, essa pequena parte vai ser o meu arquivo. Vamos deixar 100 GB aqui configurado, ok? Então, agora eu tenho aqui, eu sei que tem 500 GB de disco já utilizado dentro do E. Estou configurando 100 GB e tenho disponível aqui para minha utilização 1.3 teras, ok? Então eu vou aplicar. Ao aplicar, perceba que o disco aqui já mudou o nome para arquivo 1, como nós colocamos, né? Para nossa identificação. Perfeito? Em seguida, apresentou aqui para nós o quadrinho verde, que significa que ele está em funcionamento. Perceba que aqui embaixo o usado aumentou, foi para 600 GB, tá? E o disponível diminuiu, né? Como nós tiramos 100 GB, então em vez de ser 1.3, foi para 1.2, tá? Aqui à direita, nós podemos verificar mais algumas informações. Perceba que apresentou aqui as câmeras, né? Só que apresentou em cinza, tá? Em cinza significa que essa câmera não está sendo gravada nesse arquivo, tá? Para gravá-lo, é preciso ticar a câmera. Olha aqui, tá vendo? Isso significa que a câmera 1 vai gravar dentro desse arquivo, ok? Então, a próxima informação é o tipo de gravação, se constante. Aqui na caixinha de opções temos duas opções: não, ou seja, ele não vai gravar constante, então você precisa de algum gatilho, algum detector, por exemplo, para ele realizar a gravação, ou sempre, que vai realizar o processo de gravação contínua, independente de detectores, de gatilhos que você desejar, ok? Outra informação interessante é que você também pode escolher o limite de dias de gravação por câmera, também é possível, tá? Então você pode colocar aqui a quantidade de dias que você deseja que seja gravada essas câmeras, tá? E pode ser individual, ok? Então ele vai gravar, por exemplo, 5 dias dentro desses 100 GB, ok? O próximo é uma pré-gravação. Ele faz uma gravação antes de um evento, por exemplo, tá? Então antes de um evento, um gatilho de detecção de movimento, por exemplo, ele grava uma quantidade de segundos, ok? Você pode colocar a quantidade de segundos até 30. Lembrando que isso pode aumentar a sua carga de memória, ok? Então aqui a gente pode diminuir. E aqui também você pode especificar a quantidade de quadros por segundo por gravação, ok? E a última opção é o stream de vídeo de câmera. Você pode escolher quais fluxos você deseja gravar. No caso aqui eu só tenho um fluxo dessa câmera, então eu estou escolhendo o principal. Mas se houverem mais fluxos, como o principal, o fluxo de baixa qualidade ou um terceiro fluxo, você também pode escolher para gravar a câmera, ok? As imagens da câmera, ok? Então, nós configuramos aqui o primeiro arquivo. Vamos aplicar. Outra opção também é quando estamos realizando, por exemplo, uma recuperação de um sistema anterior. Ou seja, precisou formatar ou precisou realizar alguma troca de hardware, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, o arquivo AFS já está criado, mas eu quero utilizar o mesmo. Como é que eu faço? Vamos aqui em criar, local novamente. Escolhemos aqui um nome.
Também escolhemos uma cor novamente, como foi dito anteriormente. Profundidade de dia 0, tipo de armazenamento bloqueado. Apertamos mais aqui. E vamos escolher outro disco para esse processo, ok? Então, por exemplo, eu vou escolher o disco D. Perceba que aqui eu já tenho bastante coisa utilizada, tá? Mas eu tenho uma outra opção aqui, que é essa pequena pasta, onde clicando a gente pode escolher um arquivo .fs já existente, tá? Então, por exemplo, vamos em criar, local, vou deixar como Alice Blue. Aqui eu vou colocar o nome arquivo 2. Vou manter aqui Alice Blue. Clico em mais. E vou na unidade de disco que já possui o .fs, o arquivo. Okay? Vou nessa D, por exemplo. Perceba aqui que já está demonstrando que está quase cheio esse disco, só que dentro desse disco eu já tenho o arquivo .fs, ok? Clico então nessa pequena pasta. Clicando nela, eu vou procurar agora o arquivo .fs que já é existente dentro dessa unidade. No caso aqui, ele já está aqui. É o archive aliceblue.fs, tá? Ele tem um tamanho de 1 GB. Cliquei nele aqui, dou um OK. Ele já achou aqui o caminho, ok? E aí temos uma opção aqui chamada formatar. Se não tiver problema de perder as informações dentro desse arquivo, você pode clicar em formatar e ao aplicar, ele vai realizar uma limpeza nesse arquivo .fs. Caso você precise das informações que tem nesse arquivo .fs, mantenha essa caixinha em branco, ok? Então, lembrando, caso seja um backup, você precisa utilizar a mesma configuração de câmeras, com nome, ID, hostname do servidor, tudo idêntico ao anterior. Ou seja, se você está realizando um backup, uma troca de servidor, ou mesmo uma formatação só para manter o sistema, uma limpeza no sistema, quando você subir o backup, as informações devem ser as mesmas, letra de unidade, ID das câmeras, tudo. Então o sistema vai linkar com as trilhas de gravação corretamente, ok? Então vamos clicar aqui, vamos manter aqui em formatar vazio, ok? E vamos clicar em aplicar. Prontinho. Agora nós temos dois arquivos, um arquivo criado do zero, onde nós temos 100 GB, e um outro arquivo onde nós pegamos um arquivo AFS criado para esse sistema e adicionamos ele novamente ao Axon One, ok? Então, no segundo aqui, percebam que mantém aquela pré-configuração onde nada está marcado. Aqui eu vou clicar na câmera 2, vou manter aqui em constante, sempre, ok? Fluxo principal, porque eu só tenho um fluxo da câmera. Em seguida, vou clicar em aplicar. Pronto. Agora, nesse momento, temos algumas informações a mais aqui, ok? Vamos aqui dar uma olhadinha. Perceba que no arquivo 1, onde nós criamos, aqui ele demonstra nos parâmetros o tamanho desse arquivo, o volume de arquivo cheio, ou seja, quanto já foi utilizado desse arquivo. No caso aqui, 0% ou 0.13 GB, ok? Agora vamos dar uma olhadinha no arquivo que nós adicionamos em seguida. Perceba que ele já está, ele tem 1 GB de tamanho, né? Quando nós escolhemos ele já demonstrou que tem 97% já gravado. Ou seja, ele já tinha informações antes de eu adicioná-lo. Então, existem gravações anteriores nesse arquivo. Por isso que ele já apresenta aqui, 97% utilizado, ok? Então, quando ele bater 100%, ele vai começar a utilizar o que? A reciclagem. Ele vai ir até o sistema Axon One, vai até o início das gravações, apagar e colocar gravações novas,
tá? Então o sistema funciona desta maneira. Quando é configurado esse único tamanho, por exemplo, de 100 GB ou de 1 GB, o sistema Axon One não ultrapassa essa quantidade que foi criada. Mesmo que você possua um HD maior, ele só vai trabalhar dentro dessa quantidade. Então, tenha em mente de configurar corretamente o tamanho do disco, caso precise utilizar o disco todo. Pois, configurando pouco espaço, o Axon One vai trabalhar com pouco espaço. Ou seja, num disco de quase 2 TB, eu só vou gravar 100 GB. Ok? Então, caso necessitem, aumente essa quantidade. Ok?